Boa noite, turma. Boa noite, pessoal do sexto período de fisioterapia. Vamos dar continuidade à nossa aula de fisioterapia geriátrica. Peguem o caderno de vocês. Pega a água. É uma aula assim um pouquinho densa, bastante conteúdo para a gente finalizar esse assunto. Engasguei com a água, tá, gente? Se assustem, não. Ai. Vamos começar, então? Tá, na aula passada, a gente parou nesse assunto, né? Parou nesse ponto. Alterações metabólicas e circulatórias. Então, quais são as alterações que vão acontecer no metabolismo e na circulação da pessoa idosa? Pode acontecer diminuição do fluxo sanguíneo cerebral e também a diminuição da utilização da glicose, alterações circulatórias relacionadas à aterosclerose, né, que é uma coisa, uma patologia que pode acontecer ali no indivíduo idoso, que é a formação daquelas placas de gordura nas artérias, nos grandes vasos. Diminuição da síntese lipídica pela variação do substrato lipídico. Alteração na membrana lipídica e na condução nervosa. Aumento na oxidação das proteínas e subglicosilação com aumento ou acúmulo intraneural. No cérebro, a diminuição da hidratação, a diminuição da água extracelular e também intracelular. Depois a gente vai ter ali um resumão sobre essas alterações. Tá? Cada sistema que a gente está falando tem ali no final uma tabela com ali as principais alterações que vão acontecer. Então, diminuição da água intra e extracelular, diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, diminuição da síntese lipídica do manto lipídico, então vai ter uma alteração na condução nervosa, o aumento na oxidação das proteínas. Então, são algumas das alterações que vão acontecer no metabolismo. O fluxo sanguíneo e o consumo de oxigênio, eles são iguais tanto no adulto quanto no idoso. Isso no adulto ou no idoso que não possua alguma patologia específica ou alguma doença que venha causar alguma alteração. Entretanto, na presença da aterosclerose, que é o acúmulo de placas de gordura e também de outras substâncias nas artérias, o fluxo sanguíneo é diminuído e o cérebro, para se proteger dessa diminuição desse fluxo sanguíneo, ele extrai o oxigênio do sangue. Então, para proteger a oxigenação cerebral, ele vai extrair o oxigênio do sangue. E aí é muito comum a gente observar até as extremidades mais azuladas ou escurecidas. Isso ali em um paciente que apresenta alguma alteração, alguma doença de base, alguma doença que venha a causar essa alteração, que é a cianose periférica, extremidades azuladas. É uma tentativa ali do organismo de manter a oxigenação cerebral. A aterosclerose ocorre esse depósito de substância nesses grandes vasos, nessas artérias, e dificulta a passagem, a circulação do sangue. E essa dificuldade da circulação pode levar o organismo do indivíduo a desenvolver um infarto agudo do miocárdio, um AVC ou AVE, falado atualmente AVE, que pode levar o indivíduo até mesmo à morte. A isquemia, a hipóxia,
A hipoglicemia ativa os receptores de glutamato, que vai induzir a toxicidade com consequente morte neuronal. Então, essas são algumas alterações que podem acontecer. Isquemia, a hipóxia que é a diminuição da oxigenação dos tecidos, a hipoglicemia, a diminuição da glicose, a glicose baixa. Então, são alterações que podem ocorrer. A barreira hematoencefálica, tá errado ali, tá ditado errado. A barreira hematoencefálica, ela protege por meio do endotélio a entrada de substâncias tóxicas do sangue no cérebro. A barreira hematoencefálica, ela é uma estrutura de permeabilidade seletiva que vai proteger o nosso sistema nervoso central de alguma substância tóxica, neurotóxica, presente no sangue, e ela é essencial para a função metabólica, para a função normal do nosso cérebro. Com o envelhecimento, essa barreira, esse manto de proteção, ele se torna mais permeável. E muitas substâncias acabam passando por esse tecido, podendo causar até mesmo uma das causas da demência. Então, pode causar a entrada de substâncias neurotóxicas para o nosso sistema nervoso central. Quais são as alterações ali que a gente vai encontrar? Então, neurotransmissores e moduladores do sistema nervoso podem se apresentar alterados. Então, quais são essas substâncias que podem estar alteradas? As aminas, os aminoácidos, os peptídeos e também outras substâncias. Componentes que vão estar alterados no sistema nervoso central da pessoa idosa. A hidratação, a água, espaço extra intracelular, os lipídios, como foi falado ali do manto lipídico, vai estar alterado o DNA, o RNA, as proteínas, os aminoácidos, o carboidrato, a circulação, o metabolismo energético, o oxigênio pode estar alterado ali com a hipóxia, a entrada de glicose, a barreira hematoencefálica também pode estar alterada, que é aquele manto de proteção que foi falado anteriormente. Alterações cognitivas e comportamentais da pessoa idosa. A capacidade de atenção, de concentração, ela vai diminuir com o decorrer da idade. Então, aquela habilidade de desenvolver múltiplas tarefas ao mesmo tempo, ela vai estar diminuída, Ele vai ter uma maior dificuldade, por exemplo, de realizar atividades do seu dia a dia, como ir ao banco, realizar um procedimento bancário, que precisa ali de cálculos, ou precisa ali de um raciocínio lógico, ou coisas mais simples também do seu dia a dia, tarefas manuais, tarefas em que ele tenha que se lembrar de determinadas situações. Então, ele vai ter uma alteração, principalmente após os 70 anos. A velocidade e o processamento de informações vai estar prejudicada. A habilidade de reconhecer objetos, de reconhecer a face, a percepção visual, ela vai estar alterada. Também por determinadas comorbidades também. Às vezes ele já tem uma alteração de campo visual, ele tem uma alteração de visão, ele tem um glaucoma, ele tem uma miopia, ele tem um estigmatismo, ele tem uma alteração do campo visual. Ou ele já tem algum grau de surdez, alguma alteração ali auditiva, tudo isso vai estar relacionado também com a sua percepção cognitiva. Alterações de marcha, postura e equilíbrio. O sistema nervoso, ele vai participar praticamente de todas as funções do nosso organismo. E um dos pontos mais importantes para a pessoa idosa, um dos pontos mais importantes ali para a pessoa idosa no controle da marcha e também do equilíbrio, a coordenação motora. A instabilidade postural, atualmente, é uma das gigantes complicações na área da geriatria. Por quê? Porque ela está relacionada com os altos índices de queda, e o índice de queda está relacionado com mortalidade, com morte, com diminuição da qualidade de vida, com diminuição da mobilidade, diminuição da independência e maior dependência daquele idoso.
Várias são as estruturas centrais e periféricas responsáveis por essa função. Com o avanço da idade, a marcha do idoso ela vai alterar. Vai ocorrer múltiplas adaptações para que ele possa ter uma locomoção adequada. Na maioria das vezes, a mulher ela tem um pior desempenho de marcha em comparação ao homem. É comum uma certa hesitação no andar, então o ato de iniciar a marcha, ele está sentado e ele levantou e ele vai iniciar o caminhar, vai ter uma hesitação. Ou seja, ele para, ele raciocina, ele planeja aquele movimento para então iniciar. Pode ser que inicialmente tenha essa hesitação. Um menor balanço dos braços vai diminuir o balanço do membro superior. Os passos vão estar menores. Quando ele necessita mudar de direção, ele vai ter uma dificuldade. Pode ser que ele faça esse movimento de giro em bloco. Como que é em bloco? Eu vou levar o corpo inteiro para poder fazer esse movimento. A postura típica mais rígida, né? Mais rígido, mais endurecido, menos flexível, com menor mobilidade. Como se estivesse em alerta para se defender de alguma queda, né? Ele vai alargar a base, então as pernas vão estar mais afastadas. Ocorre uma maior retificação da coluna, principalmente aqui da região cervical. O aumento da curvatura da região dorsal, né? Uma cifose torácica. Uma flexão de quadril, geralmente semiflexão de quadril, como se estivesse semi-agachado. Uma semiflexão de joelhos, né? Base alargada, semiflexão de joelho, com semiflexão de quadril. Aumento da cifose torácica, retificação de cervical, diminuindo o pescoço, né? Então, esse conjunto todo vai ser a marcha do idoso, a marcha senil, né? Esse conjunto de fatores indica uma piora da estabilidade, um desequilíbrio postural, uma dificuldade de locomoção daquele idoso. E o idoso, geralmente, que tem essa marcha, ele tem maior chance de queda. E muitas das vezes essa marcha também pode estar alterada porque aquele idoso ele possui outras doenças, como ele é parkinsoniano, ele tem Alzheimer ou ele tem outras doenças que venham afetar. Características da marcha do idoso. Então, resumão. Base alargada, diminuição do balanço dos braços, essa coordenação, postura mais encurvada, flexão de quadril e joelho, dificuldade para retomar, por exemplo, dificuldade para retomar determinada postura, ou girar o corpo, ou sentar, levantar, pegar algo do chão, ou parar e fazer um outro movimento associado à marcha, passos curtos e também a lentidão. Alterações da marcha, elas podem estar relacionadas a alguma outra patologia e também a uma forma de avaliação fisioterapêutica, a análise da marcha. A assimetria do passo faz pensar, por exemplo, em uma artrite ou uma hemiplegia. Se ele tem um andar onde ele arrasta uma perna ou ele movimenta, ele tem balanço somente com um braço e o outro braço fica ali para baixo, sem balanço, sem movimento, eu posso imaginar, ele não está conseguindo movimentar determinado hemicorpo, ou membro superior, ou membro inferior. Por que ele está tendo essa alteração? Porque ele está precisando rodar o quadril e jogar a perna para poder caminhar. Será que ele tem uma paresia? Será que ele tem uma sequela de um AVE, um AVC? Então, será que ele está com um quadril inflamado? Ele tem uma osteoartrite? Né? Então, pode ser um método de avaliação também. A falta do movimento do ombro, falta de balanço de ombro, a gente pode pensar também em uma marcha parkinsoniana. Um aumento da base de apoio, eu posso imaginar algum comprometimento de cerebelo. Uma flexão mais acentuada de tronco pode me revelar alguma alteração de campo visual. Então, a marcha também pode ser um método de avaliação. Aí está mostrando, né,
o esquema da marcha do idoso. Essa é a marcha parkinsoniana. Olha aí que interessante. Eu não sei se vocês já viram, já tiveram contato com algum paciente parkinsoniano. Eles têm a face congelada. Sabe aquela face inexpressiva? A face com pouca expressão. Então, ele não tem muita expressão. Ou pode acontecer dele apresentar uma mímica facial diferente, uma face de susto, uma face... É como se ele tivesse uma expressão congelada. Tremor, né, em repouso, aquele tremor mesmo, rigidez, dor, hesitação, dificuldade para iniciar um movimento, dificuldade para mudar de posição, mudar de postura, esse giro do corpo, tem essas dificuldades. O movimento curto, o passo curto, a base alargada, né? Às vezes ele demora, como se estivesse demorando para engrenar o passo, e quando ele engrena, ele vai andando, se jogando para frente. E ali o risco de queda. Para vencer essas dificuldades, o idoso diminui o tamanho do passo e anda mais lentamente. O grande problema nos distúrbios da marcha é a queda, né? E as complicações decorrentes da queda. Geralmente a queda é fratura de quadril, fratura de fêmur, aí o paciente fica acamado, aí vem as úlceras de pressão, aí vem a rigidez, a dor, a diminuição do tônus muscular, a fraqueza muscular, e tudo isso está relacionado com a morbimortalidade, com o alto índice de morte. Estruturas e fatores responsáveis pela marcha e pelo equilíbrio. Nós temos córtex cerebral, gânglios da base, cerebelo, sistema vestibular, a visão, a propriocepção, sistema límbico, medula espinhal, músculos, ossos, articulações, hormônios. Então, tudo isso está relacionado com a marcha e com o equilíbrio da pessoa idosa. E todas essas estruturas, elas vão sofrer determinado processo de degeneração ou determinado processo de alteração, que pode ser leve a mais grave. Tem alguém me ligando? Deixa eu só avisar aqui que eu tô em aula. Minha irmã me ligando, ó. Sim. Então, vamos falar a respeito de sistema respiratório. Alterações morfológicas no tórax e nos pulmões com o envelhecimento. Quais são as alterações do sistema respiratório que vão acontecer no envelhecimento? Com o envelhecer do organismo, a arquitetura e a função pulmonar, elas sofrem algumas modificações que podem contribuir com o surgimento de, por exemplo, pneumonias, o aumento da probabilidade de hipóxia, a diminuição da oxigenação dos tecidos, diminuição do consumo máximo de oxigênio pela pessoa idosa. O pulmão, ele se torna mais volumoso, né? Ele se torna mais volumoso. Os ductos e os bronquíolos, eles vão ser mais alargados. Em compensação, o alvéolo se torna mais flácido. E uma perda também de tecido, ocorre uma perda de tecido. Então, o alvéolo, ele perde muito a sua capacidade de se distender e voltar à posição inicial. E o ducto e o bronquíolo, ele fica mais alargado. Então, geralmente é aquele tórax hiperdistendido, aquele tórax que lembra ali uma alça de balde, aquele tórax globoso, aquele tórax grande, duro e rígido. É o tórax ali da pessoa idosa, é um tórax rígido, é um tórax difícil de mobilizar.
A consequência é o aumento de ar, é o aprisionamento de ar nos ductos alveolares, a diminuição de ar no alvéolo com a piora da ventilação-perfusão. Então, diminui a ventilação-perfusão, que é a ventilação VQ, que a gente fala lá na fisioterapia respiratória, a ventilação VQ, e então diminui a ventilação-perfusão, surgimento de alteração na leitura da curva de oxihemoglobina, que é aquela leitura que a gente faz no oxímetro de pulso, né? Então, pode ser que diminua ali a saturação venosa de oxigênio. O que é a ventilação? Para quem tem essa dúvida, é a entrada e a saída de ar do pulmão. A entrada do ar pelos pulmões é realizada de forma ativa. E a saída, que é a expiração, é realizada normalmente de forma passiva. A ventilação possibilita a entrada e a saída de ar, a entrada do ar rico em oxigênio e a saída do ar dos alvéolos carregado de gás carbônico. A perfusão é o mecanismo que vai bombear o sangue nos pulmões, que vai fazer essa modificação. Entra sangue oxigenado, entra ar oxigenado, sai ar rico em gás carbônico. Alterações pulmonares no envelhecimento, aumento dos espaços aerados, diminuição da superfície de troca gasosa, perda do tecido de suporte das vias respiratórias periféricas, que vai diminuir a elasticidade do alvéolo, aumento do tecido fibroso, modificações do surfactante pulmonar, diminui a capacidade máxima respiratória, diminuição progressiva da pressão parcial de oxigênio, perda da elasticidade pulmonar, enfraquecimento da musculatura respiratória, esse é um ponto muito importante, a sarcopenia, diminuição da elasticidade da parede torácica, aumento da rigidez da estrutura interna pulmonar, um tórax mais rígido, mais duro, diminuição do volume pulmonar expirado e fadiga fácil, diminuição do volume pulmonar expirado. Isso mesmo, fica muito ar aprisionado. E aí fica difícil a gente conseguir, fica imaginando um balão cheio, o balão tá cheio. Um balão cheio de ar, tem como eu colocar mais ar ali dentro? Não, porque ele tá cheio, né? Então, quando o paciente puxa o ar e libera o ar, ele inspira e expira. Fica um ar aprisionado, um espaço morto. Fica ali uma quantidade de ar aprisionado dentro do alvéolo. E um alvéolo que já está hiperdistendido, fica difícil a gente conseguir ventilar ele melhor, né? Então, ocorre uma alteração dessa ventilação-perfusão. Respiração. A inspiração e a expiração, ela se dá da mesma forma que na pessoa adulta. No idoso se dá da mesma forma que na pessoa adulta. Na inspiração vai participar os músculos intercostais externos para elevar as costelas e o diafragma. Então, basicamente, os músculos intercostais externos, eles vão elevar o tórax junto com a contração e a atuação ali do diafragma, que é responsável por 75% do aumento do volume torácico durante a respiração de repouso. A expiração se faz normalmente de forma passiva. Uma expiração ativa é um sinal de alerta, tem alguma coisa errada acontecendo. Então, na inspiração, a cavidade torácica vai se expandir e os músculos intercostais externos vão se contrair, e os músculos intercostais vão se contrair e o diafragma ele vai descer, ele vai retificar. Lá na expiração, a cavidade torácica ela vai se contrair, ela se contrai e os músculos intercostais externos vão se relaxar, fazendo com que esse diafragma eleve. Na inspiração, o diafragma vai contrair e vai abaixar. Na expiração, o diafragma
vai relaxar. Acho que deu para entender. Também estão envolvidos os músculos intercostais internos, que ao se contraírem, puxam as costelas para baixo e para dentro, diminuindo o volume torácico. Sai, mano. Sai. Cachorro perturbando aqui embaixo da mesa. Caso seja necessário, as musculaturas abdominal e dos ombros podem participar como os músculos acessórios do movimento respiratório. Mas normalmente nós utilizamos essa musculatura. Se o paciente ele vem utilizando musculatura acessória como bucinador, escalenos, reto abdominal, esternocleidomastoide, então se ele está contraindo musculatura de cervical, musculatura de bochecha, batimento de asa de nariz, abertura do nariz, às vezes até ele faz extensão de cervical, leve extensão de cervical, então ele está à procura de fôlego, né? Então tem alguma alteração na mecânica ventilatória desse paciente, tem que ser avaliado, ele está em desconforto respiratório, aumento do trabalho ventilatório desse paciente, do trabalho respiratório, né? Ele está buscando estratégias para poder respirar. Tem que avaliar se ele está com uma via aérea obstruída, se ele entrou em falência respiratória. Tem que ver ali as estratégias de atuação. Não vou entrar muito nesse mérito, porque a gente já vai entrar muito em fisioterapia hospitalar, né, que não é o nosso foco agora. Caso seja necessário o uso de musculatura abdominal e dos ombros, podem participar como os músculos auxiliares do movimento da respiração. Além das alterações, na pessoa idosa pode ocorrer também a falha no controle central e nos quimiorreceptores carotídeos e aórticos, com a diminuição da sensibilidade a PCO2, PaO2 e ao pH. Aonde que a gente vai encontrar a leitura do pH, PaO2, PCO2? Aonde que a gente vai encontrar essa leitura? Na gasometria arterial. Então, a gente vai avaliar isso através da gasometria, limitando a adaptação da pessoa idosa ao exercício físico. Ele pode apresentar uma PaO2 mais baixa, por conta da diminuição da oxigenação, da ventilação VQ, da hipóxia e tudo mais. Aí é um esqueminha para lembrar a gente quais são os músculos responsáveis pela respiração, os acessórios, os músculos principais e os músculos que estão atuando ali numa expiração ativa, que não é normal. Tá? A maioria dos músculos ela sofre um certo grau de sarcopenia, daí a capacidade de a função pulmonar piorar em algumas pessoas pela diminuição da força. Sarcopenia é a perda ali daquele músculo. O músculo acabou? O músculo não, o músculo enfraqueceu, né? O músculo tá fraco, tá em desuso, ou o paciente ficou muito tempo acamado, muito tempo debilitado por determinada doença e tudo mais, e aí ele enfraqueceu. E isso vai estar relacionado com a função pulmonar, diretamente relacionado com a função pulmonar. A sarcopenia é algo muito grave na pessoa idosa e a fisioterapia motora, a gente vai tratar essa fraqueza muscular do meu paciente. Então, a capacidade e a função pulmonar ela piora em algumas pessoas pela diminuição da força e da resistência à musculatura respiratória, tornando a tosse menos vigorosa. Então, um paciente sarcopênico, um paciente fraco, com musculatura fraca, vai ser um paciente que vai ter dificuldade respiratória, vai ter dificuldade de tosse também, porque para tossir a gente utiliza de musculatura, né? Então, ele vai ter uma tosse fraca. Paciente que tem tosse fraca é paciente que não protege via aérea. Ele não tem proteção de via aérea quando ele tem uma tosse fraca. Eu já mostrei para vocês aquele meu aparelhinho que chama Peak Flow, que é um aparelhinho que a gente avalia a tosse do meu paciente, né? Na prática, a gente vai relembrar um pouquinho sobre isso. Eu vou levar o aparelho e aí a gente vai fazer uns testes sobre a força, né? A gente vai mensurar a força da tosse desse paciente.
Quanto mais força de tosse ele tem, quanto mais tosse, quanto mais ele, por exemplo, ele tosse e consegue expectorar a secreção, ele consegue escarrar o catarro. Então, esse é um paciente que protege via aérea. Paciente que não protege via aérea é paciente que tem risco de broncoaspiração. Broncoaspiração, por exemplo, ele está engolindo um determinado líquido, ele está deglutindo e ele engasgou. E aí ele não consegue tossir para expelir aquela substância. E aí acaba que no ato do engasgo pode acontecer de esse líquido ir para o lugar errado, como por exemplo, ir para o pulmão. E uma substância estranha ali no pulmão que vai gerar uma pneumonia química, né? Que pode acontecer. A função mucociliar é lenta, prejudicando a limpeza de partículas inalatórias e facilitando a instalação de infecções, que como foi o que eu acabei de falar. Tá certo? Continuando. O tórax vai se tornar mais duro, mais rígido, devido à calcificação das cartilagens costais. E os pulmões distendidos, hiperdistendidos, aquele alvéolo, né? Aquele alvéolo que perdeu ali a sua flexibilidade, aqueles ductos, aqueles bronquíolos alargados pela diminuição da capacidade das fibras elásticas, retornarem após a distensão na inspiração. Com isso, o volume pulmonar e a capacidade ventilatória vai diminuir. A capacidade vital pode diminuir até 75%. Isso é muito. E a consequência é a inadequada oxigenação do sangue, enquanto que a PCO2 não vai se alterar, tá? Então, essas são algumas alterações respiratórias que podem acontecer na pessoa idosa, tá? É lógico que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, estilo de vida daquele idoso, se ele possui múltiplas comorbidades, se ele é obeso, se ele é hipertenso, se ele é diabético. Tudo isso sofre alteração. Algumas terminologias, só para relembrar, eu sei que vocês já fizeram fisioterapia respiratória, mas é para a gente relembrar. Então, eupneia é uma respiração normal. Dispneia é a dificuldade de respirar. A ortopneia é uma dispneia em decúbito aliviado, por exemplo, decúbito aliviado parcialmente ao sentar, ou melhora ao elevar parcialmente o tronco. Por exemplo, um paciente que tem uma doença neuromuscular, um paciente bulbar, que tem desabamento dessa musculatura da orofaringe, quando ele se deita, a orofaringe desaba e aí fecha a via aérea superior do meu paciente. E aí ele pode entrar até em apneia, que é a ausência da respiração. Quando ele se senta, ele fica em ortopneia. Ele melhora parcialmente ao elevar o tronco. Por quê? Porque eu não vou estar, através daquela postura, eu vou diminuir a pressão da orofaringe sobre a via aérea desse paciente. Uma outra forma ali é bradipneia, diminuição da frequência respiratória, taquipneia, aumento da frequência respiratória, que pode ser muito variável, mas geralmente ali de uma pessoa adulta, se ele apresenta uma frequência respiratória acima de 25, de 20 a 25, pode ser um preditivo de uma alteração da mecânica respiratória desse meu paciente. Pode ser que ele esteja dispneico, a gente tem que avaliar outros sinais clínicos também. A apneia, que é a ausência da respiração, e respirações patológicas, como Kussmaul, que é uma respiração rápida, profunda, mais trabalhosa e sem pausas. E o Cheyne-Stokes, que é um período alternado de apneia e uma respiração rápida e profunda. São respirações que a gente pode encontrar, por exemplo, em um paciente que sofreu uma alteração medular, uma fratura, por exemplo, um paciente que teve um AVC, então que sofreu uma isquemia, ele pode apresentar essas alterações.
certo? E o surfactante? Então, a gente vai falar sobre várias alterações do sistema respiratório. E um desses componentes é o surfactante. Um desses componentes é o surfactante. O surfactante, ele é um líquido que é secretado pelos pneumócitos do tipo 2, localizado na superfície interna do alvéolo, que tem a função de manter uma tensão mais baixa daquele alvéolo. Ele facilita a respiração. A sua produção, ela é diminuída no idoso, e a deficiência desse surfactante dentro do alvéolo pode induzir a um colabamento daquele alvéolo, fazendo com que ocorra as atelectasias. A gente vê nesse raio-x uma atelectasia total de pulmão esquerdo, né? Prestem atenção. A imagem, a gente vai ver uma imagem mais esbranquiçada, uma imagem radiopaca, um pinçamento das costelas. Podem observar ali nessa imagem. Tá vendo que as costelas do lado direito, o lado direito é o pulmão que tá todo preto. Tá vendo as costelas do lado direito? As costelas, elas estão mais afastadas. Tá vendo que tem uma distância entre elas. E a do lado esquerdo, as costelas, é como se elas fizessem isso aqui, ó. Elas estivessem se fechando. Tá vendo que o finalzinho delas tá mais fechado? Não tem ali uma distância tão grande entre uma e outra, então tem um pinçamento daquela costela. Com a atelectasia, é como se ela fizesse isso aqui, ó. Ela puxa o pulmão. Tá vendo que lá em cima, a gente tá vendo a traqueia? A traqueia parecendo essa mangueira ali ao redor, lá em cima. Mangueira, né? Eu falando mangueira. Tá vendo a traqueia? Então, a traqueia, ela vai estar sendo puxada para lateral. Então, ela vai ser puxada para o lado que está acontecendo aquela atelectasia. Na atelectasia, geralmente a gente vai ver essa imagem, esse pinçamento das costelas, essa imagem esbranquiçada, essa imagem radiopaca, branca, densa, e aquele pinçamento da área do mediastino. A traqueia vai estar sendo lateralizada. Quando tem presença de líquido, presença de ar, como no pneumotórax, no derrame pleural, a gente vai ver ao contrário disso. Ela vai estar sendo empurrada, o tórax vai estar sendo empurrado. Então, a traqueia ela vai ser direcionada para o lado contralateral, ao lado que está sendo afetado. Tá? Acho que deu para ser claro. O surfactante também tem função protetora, impedindo a entrada de partículas estranhas, aumenta a capacidade de os macrófagos pulmonares destruírem bactérias, e ainda na deficiência de surfactante há um aumento da permeabilidade alveolar, podendo levar o pulmão a uma condição chamada de edema pulmonar. O edema pulmonar é o acúmulo de líquido, é o acúmulo de substâncias dentro do alvéolo, como se estivesse encharcando aquele alvéolo. Então, a gente vai ver uma imagem no raio-x que a gente chama de congestão pulmonar. Esses hilos pulmonares, tá vendo que saem ali dos ramos, dos bronquíolos, como se fossem galhos de árvore. A gente vai ver esses ramos mais alargados, né? Uma imagem mais esbranquiçada, mais borrada. Então, a gente vê ali um branco, uma imagem radiopaca mais borrada. Geralmente, ele vem ali da região das bases para cima. Geralmente, ele vai tomando primeiro ali as bases. Né? Então, a gente vai ver essa imagem, esses ramos mais alargados, uma imagem mais radiopaca, né? Ó, tá vendo que a lateral ali do pulmão, que a gente chama de seios costofrênicos, eles estão mais apagados? A gente não consegue ver o preto completo do pulmão, né? Essa imagem preta, a gente só vê mais imagem esbranquiçada. Tá vendo ali? Os seios costofrênicos, eles estão tampados. Então, essa é uma imagem de um pulmão que está com uma condição chamada de edema pulmonar. Apesar de sua perda progressiva, a maioria dos idosos é capaz de levar uma vida normal, mesmo com as alterações pulmonares.
Lógico que se ele for fumante, tiver outras condições, isso vai estar alterando a mecânica ventilatória também. Vamos falar sobre o sistema hematopoético. Vamos falar sobre sangue. O conceito de que havia alterações significativas do sistema hematopoético está sendo revisto. Parece que o processo de envelhecimento é mais lento nas células hematopoéticas quando comparadas com outras células do corpo. As células do sangue, elas estão em constante destruição e em constante produção. Então, elas constantemente estão sendo repostas. Vários órgãos estão envolvidos no processo de produção dessas células sanguíneas, que é um processo chamado de hematopoiese, composto por medula óssea, baço, linfonodo, timo, fígado, tubo digestivo e rins. Então, esses órgãos estão envolvidos no processo de produção das células de sangue, das células sanguíneas. O que ocorre, o que pode acontecer no sistema de multiplicação celular? O potencial proliferativo da maioria das células tronco hematopoéticas é limitado e vai diminuir no envelhecimento. Então, vai ocorrer uma alteração no processo de mitose e meiose. As células, elas são originadas a partir de outras células que vão se dividir. Esse é o processo chamado de divisão celular. Ocorre no nosso corpo através de dois mecanismos, que é a mitose e a meiose. Então, vai ocorrer uma alteração no processo de divisão celular. A eritropoiese, que é o processo de produção e maturação das hemácias, que vai acontecer na medula óssea, no baço, no fígado, em fetos ou em pacientes com anemia grave. Então, a eritropoiese é o processo de produção e maturação das hemácias. A vida de uma hemácia, ela dura em torno de 120 dias e então ela é substituída. Está em constante produção, em constante renovação. E exige uma constante renovação dessa população celular pela medula óssea. Mesmo nos indivíduos muito idosos, a sua principal função é transportar oxigênio através da circulação para todas as células e tecidos do corpo. Então, entende-se que no indivíduo idoso não ocorre uma alteração tão significativa nesse processo de constante renovação das células sanguíneas. Quais são as alterações hematológicas com o envelhecimento? Diminuição da hemoglobina, do hematócrito, diminuição do número de hemácias, diminuição da resposta eritropoética, demora no início da eritropoiese após o vultoso sangramento. Falando agora sobre sistema urinário. Acho que a gente está chegando no fim. Tem sistema urinário, ainda tem sistema digestivo, bastante coisa. Vamos lá então. Minha garganta tá muito seca. Eu vou falando e a garganta vai secando. Então vamos lá. No sistema urinário, ocorre uma perda gradual do tecido renal, principalmente com o indivíduo ali depois dos 50 anos. E no lugar daquele tecido renal, ele vai ser substituído por um tecido fibrosado ou também um tecido rico em gordura. E essa modificação, ela vai se dar início no córtex renal, comprometendo a concentração da urina, comprometendo também os glomérulos, piorando então a função renal, a filtração renal. Os órgãos que vão compor o sistema urinário, para a gente relembrar, são os 2 rins, os 2 ureteres, a bexiga urinária e a uretra. Então, eles vão atuar de forma harmoniosa, em conjunto, e garantir uma filtração do sangue, isso num processo natural,
produzindo então o produto final ali que vai ser excretado, que é a urina, e que vai ser eliminado. Ali a função de cada um, né? O rim é o órgão responsável pela produção da urina. O ureter, um órgão que vai garantir que a urina seja conduzida para a bexiga. A bexiga é o órgão que vai armazenar a urina até que ela seja eliminada. E a uretra é o órgão que vai garantir essa condução para que essa urina possa ser expelida, possa ser eliminada. A imagem dos órgãos que vão compor o sistema urinário. A função renal, ela começa a diminuir de forma progressiva no indivíduo, a partir dos 50 anos. Aos 60 anos, o rim, ele vai pesar cerca de 250 gramas. Aos 70, 230 gramas. Aos 80, 190 gramas. Então, ele vai perdendo tecido renal. A avaliação renal ela é feita mediante um simples exame de urina e de sangue, que vai facilitar o estudo das alterações do sistema renal que acometem o envelhecimento. A gente vai falar um pouquinho sobre um exame específico, que vai falar um pouquinho sobre como que está a função renal do indivíduo. O rim ele pode ser afetado diretamente, como acontece nas lesões do néfron, ou indiretamente, como no caso de doenças cardiovasculares. Da mesma forma, a lesão renal pode levar a alterações à distância, como distúrbios hidroeletrolíticos e também a hipertensão arterial. Como eu já falei, acho que foi, eu não sei se eu falei para vocês, acho que sim, foi numa outra aula, foi, falando de sistema renal, né? Que ele também está relacionado com a regulação da pressão arterial. Ainda pela sua função excretora, o declínio da função renal ela pode levar a uma intoxicação medicamentosa, que é uma coisa que pode ali acometer o idoso, porque ele faz uso de muitas medicações, então a interação medicamentosa é muito grande. Então, ela também pode, a função renal ela pode estar sendo prejudicada pela intoxicação de medicamentos. Ali a imagem para a gente relembrar o glomérulo, né? Para a gente lembrar do glomérulo, como que é a imagem ali do glomérulo do pelve, dos cálices renais, da artéria renal, da veia renal, do ureter, do néfron, que é a unidade funcional dos rins. Então, a função renal, o que vai ocorrer de alterado ali na função renal? O glomérulo, ele tem a função de filtrar o plasma, formando o líquido, a substância, que praticamente não vai ter proteína. Em condições normais, 99% do filtrado, eles são reabsorvidos, havendo a produção de mais ou menos 1 litro de urina por dia. Isso é o normal. Podemos, então, medir o filtrado através de um exame ou através de uma avaliação. Tem uma fórmula, tem um exame específico para isso, que a gente vai avaliar o clearance plasmático e a excreção da urina de insulina e creatinina. Então, ali, através da avaliação da urina, a gente vai conseguir ver o nível da creatinina, o nível da insulina e o nível do clearance plasmático. Imagem do glomérulo. Do néfron. Uma pessoa jovem tem uma taxa de filtração em torno de 125 ml por minuto. O clearance da creatinina ele pode ser calculado utilizando uma fórmula em que só é necessário saber o peso, a idade e o sexo do indivíduo e a creatinina plasmática do paciente e aplicar essa fórmula. Ah, professora, a gente tem que fazer esse cálculo? Não. Quem vai fazer é o nefrologista, que vai fazer essa avaliação. Mas é interessante a gente saber que existe essa forma de avaliação. Sabe-se que o resultado do clearance plasmático para as pessoas idosas não é uma medida muito precisa,
porque a creatinina é uma proteína muscular e a sua produção ela está diminuída, enquanto que sua secreção tubular está aumentada, fazendo com que a creatinina plasmática permaneça estável em relação à diminuição da filtração glomerular. Essa é a fórmula que é aplicada para o sexo feminino e para o sexo masculino, para avaliar o clearance da creatinina. O clearance da creatinina, ele é um exame que vai avaliar a função do rim. É importante fazer isso para comparar a quantidade de creatinina no sangue e na urina. Os rins, eles servem para filtrar o sangue e outras substâncias e elimina a creatinina extra. Se tiver um excesso de creatinina na urina, que é uma substância produzida naturalmente pelos músculos, eliminadas pelos rins, níveis alterados podem indicar uma função renal alterada. Quanto mais massa muscular a pessoa possui, maior a quantidade de creatinina em seu corpo e mais creatinina é então produzida. O excesso dessa creatinina no sangue é um sinal de que os rins podem estar trabalhando de forma insuficiente, ou seja, o indivíduo pode estar entrando em uma insuficiência renal. Para que serve então o clearance da creatinina? É um exame que serve para avaliar a função do rim, se ele está funcionando de forma adequada. Esse daí é mais uma imagem mostrando a fórmula. Alterações das funções glomerular e tubular. Vamos já entrar nesse assunto. Beber mais a água. As alterações ocorridas com o envelhecimento na função glomerular não comprometem o bem-estar da pessoa idosa, isso ali em níveis normais do processo de envelhecimento. Entretanto, como acontece com outros órgãos, não há reserva para seu pleno funcionamento em caso que ele esteja sobrecarregado. A primeira etapa da função renal é a filtração do sangue que vai ocorrer no glomérulo. A maior parte dessa filtração formada no glomérulo deve ser reabsorvida pelos túbulos renais. O túbulo proximal reabsorve pelo menos 60% dessa substância que vai ser filtrada. Se o rim está sob estresse, como uma infecção ou uma dieta que seja muito rica em proteína, a taxa de filtração glomerular vai piorar e aumentar a permeabilidade celular com perda de proteína bem maior que os traços normalmente observados. Então, vai ocorrer um aumento da perda de proteína na urina. A permeabilidade celular é a capacidade de transportar substâncias. E a proteinúria é o termo utilizado quando ocorre um excesso de proteína na urina. Pode ser um indicador de várias doenças, enquanto que baixos níveis de proteína na urina são os valores normais. Para se manter a funcionalidade adequada dos rins, a pessoa idosa, olha que coisa, a pessoa idosa ela tem que ingerir de 12,5 a 3 litros de água por dia, o que é muito difícil, porque além da alteração do paladar, da dificuldade de beber líquido, também de lembrar de ter que beber líquido, às vezes uma dependência de função, ele tem alguma sequela funcional e ele tem essa dificuldade de poder estar ali ingerindo líquidos, então tudo isso vai dificultar, né? A diminuição do reflexo de sede, a imobilidade, tudo isso vai dificultar a hidratação. O padrão do ritmo urinário apresenta-se modificado na pessoa idosa,
passando a eliminar água e eletrólitos mais à noite do que durante o dia. E essa alteração, conhecida como poliúria noturna, que é aumento da diurese noturna, ele vai urinar mais à noite, ocorre por múltiplos fatores, como a diminuição da capacidade renal de concentração e conservação de sódio e a alteração do sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema renina-angiotensina-aldosterona é um conjunto de peptídeos, de enzimas e receptores que vão estar relacionadas no controle do volume de líquido extracelular e na pressão arterial. Como já foi falado, vai ocorrer uma diminuição dessa hidratação de líquido extracelular e intracelular. Outras alterações funcionais do sistema renal são a redução da acidificação da urina, uma piora na excreção de cargas ácidas, uma urina mais ácida, que é um fator que vai contribuir para a nefrotoxicidade, que está muito relacionada com a utilização de medicação, diminuição da hidroxilação da vitamina D e da regulação do sistema renina-angiotensina, que foi falado no slide anterior. A hidroxilação é um processo químico que vai introduzir um grupo hidroxila em um composto orgânico. Então, vai ocorrer uma alteração da hidroxilação de vitamina D, do sistema renina-angiotensina, a nefrotoxicidade, que está muito relacionada com a utilização de muitos medicamentos. Fatores que alteram o ritmo urinário na pessoa idosa: diminuição da capacidade de concentração renal, diminuição... Sai, Malu! Meu Deus, o cachorro tá difícil hoje, ó. O cachorro fica no pé. Diminuição na habilidade de conservação do sódio, alterações nos receptores do ADH, diminuição na produção e excreção do ADH, modificações na produção e na função do peptídeo diurético atrial. Agora nós vamos falar do sistema endócrino. Eu acho que eu vou parar aqui em sistema endócrino e a gente vai dar continuidade ainda, porque é muito assunto. Vamos ver, talvez dê tempo de falar tudo, né? Sistema endócrino. Então, as alterações hormonais, elas influenciam o declínio funcional e as incapacidades na pessoa idosa. Quais são os órgãos que estão envolvidos no sistema endócrino? Hipotálamo, glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais, pâncreas, ovários e testículos. Né? São produtores ali de hormônios. A tireoide. Ocorre uma diminuição dos hormônios tireoidianos, que vai sugerir uma ação protetora para o organismo contra o catabolismo, levando uma diminuição da taxa do metabolismo basal e o aumento progressivo do tecido adiposo corporal. Então, vai ocorrer uma diminuição do hormônio tireoidiano, que está relacionado com o ganho de gordura corporal. Os hormônios tireoidianos normalmente estimulam o consumo de oxigênio em quase todos os tecidos, aumentam a taxa do metabolismo celular, contribuem para a manutenção também da temperatura. Então, se ele estimula o consumo de oxigênio por todos os tecidos, aumenta a taxa do metabolismo celular e também está relacionado com a termorregulação, então vai ocorrer uma alteração nesses componentes. Seu efeito calorigênico, o efeito ali da regulação da temperatura na pessoa idosa vai estar alterada. Então, aquela pessoa idosa ela tem uma maior suscetibilidade de apresentar hipotermia, que é a diminuição da temperatura corporal. E a resposta ao calor também vai estar comprometida, ou seja, ele vai ter uma menor sudorese, vai ter uma alteração dessa sudorese. A redução da resposta febril ao ataque de diferentes agentes se dá pela incompetência
da regulação da temperatura devido a uma diminuição desse hormônio tireoidiano. O aumento do colesterol sérico, assim como das lipoproteínas de baixa densidade. Lipoproteínas de baixa densidade é o LDL. Pode ser devido ao declínio da função do hormônio tireoidiano. Então, o colesterol total, que é o colesterol sérico, ele vai estar aumentado. Então, vai ocorrer uma alteração funcional do hormônio tireoidiano. E a paratireoide? As glândulas paratireoidianas, que são responsáveis pela secreção do hormônio paratireoidiano e calcitonina, parecem não sofrer grandes alterações, não de forma marcante, no processo do envelhecimento. O hormônio paratireoidiano, ele é responsável por manter os níveis de cálcio, fósforo e vitamina D em equilíbrio através de sua ação nos ossos, no intestino e também nos rins. Os níveis de cálcio, eles são mantidos ao longo da vida, porém o mecanismo da regulação vai mudar com a avançada idade. Com a idade avançada, a calcemia é mantida pela reabsorção do cálcio nos ossos, mais do que pela absorção do intestino do cálcio, que é ofertado por uma dieta rica, por exemplo, rica em cálcio. Uma possível explicação para essa mudança é a diminuição da capacidade do hormônio paratireoidiano de estimular a produção da forma ativa da vitamina D, a qual vai estimular a absorção do cálcio intestinal. Então, vai diminuir essa absorção de cálcio pelo nosso organismo. O que é a calcemia? A calcemia é a concentração de cálcio no sangue. E quais são os hormônios que vão atuar diretamente na calcemia? Nós temos os hormônios paratormônio, que é o PTH, o hormônio paratireoidiano, a calcitonina e a vitamina D3. E a alteração que vai ocorrer ali na hipófise? Com o envelhecimento, a hipófise ela vai aumentar de tamanho, de volume, e as alterações bioquímicas envolvidas com esse aumento variam de indivíduo para indivíduo. Então, vai depender se ele tem ali outras comorbidades. Os níveis de melatonina, tanto diurno quanto noturno, vão diminuir na maioria das pessoas e isso vai interferir no sono. E o pâncreas? São poucas as alterações que são morfológicas, então, observadas visualmente no pâncreas. Mas o pâncreas ele vai envelhecer, assim como o organismo está envelhecendo, e pode ser que ele fique mais escurecido, com uma coloração mais amarelada. É esperado um leve aumento de glicemia em jejum. Para idosos que são mais ativos, pode ser que não ocorra essa alteração. A intolerância à glicose com envelhecimento é devida a vários outros fatores, como a diminuição da insulina. Fatores responsáveis pela intolerância à glicose com envelhecimento. Nós temos alteração nos receptores de insulina, diminuição no número das unidades transportadoras de glicose, aumento proporcional da secreção de proinsulina em relação à insulina, diminuição da musculatura e aumento do tecido adiposo, diminuição da atividade física, aumento do glucagon. Então, são algumas das alterações que vão acontecer no pâncreas, no sistema endócrino. Sistema digestório. Eu acho que a gente vai conseguir finalizar. Vamos lá. A principal função do sistema digestório é transferir o alimento, né? Absorver substâncias nutritivas como vitaminas, minerais, líquido, para o sangue. E daí, alcançando os tecidos mais baixos ali da nossa região abdominal, e ele vai ser excretado ali pelo bolo fecal. Apesar de os efeitos do envelhecimento no trato gastrointestinal serem mais modestos, serem menores, as alterações podem modificar a incidência e a
a apresentação de vários problemas relacionados ao sistema digestório. Para falar de sistema digestório, a digestão ela começa onde? Na boca. A digestão começa na boca, é isso mesmo, então mastigue. Como as pessoas idosas vão mais ao médico do que ao dentista, é possível se identificar algumas alterações na boca daquele paciente, com repercussões sistêmicas, que podem estar relacionadas ali com a formação de cáries, por exemplo. Por volta dos 40 anos, a circunferência da arcada dentária ela poderá estar 1 centímetro menor, fazendo com que os dentes eles tenham um atrito e pode ser que ocorra uma lesão no esmalte do dente, provocando aquele aspecto amarelado na dentina, né? E também ele tem a formação de cáries, né? Então, também relacionado à higiene, ao cuidado com os dentes, ao autocuidado, né? Esse amarelamento da dentina está associado às manchas do esmalte, que originam o escurecimento ali da dentina. E a mucosa oral? A mucosa oral ela vai se tornar mais seca, mais lisa, mais fina, mais suscetível a lesões, vai perder um pouco ali da elasticidade e pode até parecer edemaciada. A língua vai se tornar mais lisa, mais enrugada, com perda de papilas gustativas, pode afetar também ali o paladar, podendo trazer alterações de sensação. E isso pode ocorrer também devido à deficiência de ferro e também deficiência de vitamina B. É comum o aparecimento de placas ali na língua, aquela língua mais esbranquiçada. E isso vem afetar também a capacidade de cicatrização da mucosa. As glândulas salivares. A função das glândulas salivares permanece sem alteração, isso sem ausência de doença e também o uso grande de medicação. Mas 50% dos pacientes vão se queixar de boca seca, de comprometimento da mastigação, da deglutição, dificuldade para engolir o alimento, dificuldade para mastigar o alimento. Às vezes não tem todos os dentes, né? Tem uma dor, também pode ter dor, rigidez na região temporomandibular. Então, são algumas das queixas que os efeitos colaterais do envelhecimento. Então, saímos da boca, falamos de mucosa, vamos falar de orofaringe. A orofaringe está diretamente relacionada com a deglutição. O ato de deglutir ele é muito complexo e o ato de deglutir ele vai iniciar onde? Ele inicia na boca, faringe e então esôfago. Todas essas estruturas ainda elas são organizadas no centro da deglutição, que é no sistema nervoso central. E para que isso ocorra de forma completa ou de forma harmônica e adequada, ele tem que estar íntegro, intacto. O bolo alimentar, mastigou o alimento, o bolo alimentar, ele vai ser conduzindo ali para o esfíncter superior do esôfago. E então, o palato mole bloqueia a cavidade nasal e a língua vai bloquear a cavidade oral, como se estivesse fechando ali aquela passagem. O esôfago vai se abrir e aquele bolo vai ser conduzido. Devido à alteração da musculatura esofágica, há um aumento da resistência da passagem do alimento pelo esfíncter esofágico superior. Pela videofluoroscopia, que é um exame de imagem, nós podemos observar a alteração da transferência do bolo alimentar para a faringe na maioria dos pacientes idosos, mesmo aquele que sem disfagia. O que é disfagia? Disfagia é uma alteração patológica da deglutição. O esôfago. Com o avanço da idade, observa-se uma hipertrofia da musculatura do esôfago, ela se torna mais rígida. A diminuição das células ganglionares, que vão coordenar a peristalse e o aumento da espessura da musculatura lisa. Então, vai dificultar ali a passagem daquele bolo alimentar.
E o estômago? Com a idade, ocorre uma diminuição das células parietais e um aumento dos leucócitos intestinais, e com isso diminui a secreção do ácido clorídrico e da pepsina, dificultando a digestão do alimento, principalmente rico em proteína. Mais de 50% dos indivíduos idosos infectados estão infectados pelo H. pylori, com a prevalência aumentada com a idade. Você já deve ter ouvido muito falar sobre o H. pylori. Outras enzimas podem também estar envolvidas diretamente com a digestão, como, por exemplo, a gastrina. Então, essas enzimas sofrem modificações em todas as fases, desde a síntese, passando pela liberação e resposta devido à alteração dos receptores. Ainda pode ocorrer uma ruptura da barreira da mucosa gástrica, permitindo que o ácido clorídrico e a pepsina do lúmen e do estômago entrem nas células da mucosa, destruindo essas células. O rompimento dessa barreira acontece também com o uso de anti-inflamatório, de álcool, de cafeína e também de bactérias. Em decorrência de todas essas alterações, o estômago ele pode estar desenvolvendo úlcera, lesão, gastrite. Então, e tudo isso está diretamente relacionado com a alta prevalência de sangramento digestivo em pacientes acima de 60 anos de idade. Isso é muito sério. Vamos falar de intestino delgado. Então, ali no sistema digestivo aí. Com o avanço da idade, as vilosidades que cobrem toda a mucosa intestinal em camada única do epitélio colunar vai diminuir. E a absorção de várias substâncias vai estar diminuída. No intestino grosso, a alteração encontrada no intestino grosso é relacionada ao envelhecimento. Então, vai ocorrer uma atrofia da mucosa, uma anomalia estrutural das glândulas da mucosa, com uma hipertrofia, um enrijecimento da camada muscular e uma dificuldade desse movimento peristáltico, né? E o pâncreas? O pâncreas vai diminuir de tamanho, vai se tornar mais fibroso, mais endurecido, mais enrijecido, uma coloração mais escura. Produz o suco pancreático, que vai auxiliar na função digestiva, onde se encontram as enzimas, essas enzimas que estão relacionadas também com a função da digestão. A amilase, que é uma dessas enzimas, se mantém em volume constante, porém a lipase e a tripsina têm a sua produção diminuída com o envelhecimento. E o fígado? Durante toda a vida, os hepatócitos se dividem somente 2 a 3 vezes e sua capacidade de regeneração com o envelhecimento é ainda controversa. Então, como o pâncreas escurece, o fígado ele vai escurecer. Ele vai diminuir de volume, pode diminuir aproximadamente de 37% o seu volume e também diminuir o fluxo sanguíneo. Esse depósito é também visto em outros órgãos, notadamente o cérebro, devido à diminuição da proteólise intracelular própria do envelhecimento. Então, vai ocorrer uma alteração ali da função renal, da função do fígado. A síntese do colesterol vai diminuir e uma redução também do trabalho da bile. Como a função da bile é garantir uma boa digestão e a absorção dos lipídios, essa diminuição na produção biliar hepática pode agravar deficiência de vitaminas. Bom, então nós finalizamos o assunto, tá bem? Essas são as referências dessa aula, uma aula bem extensa, mas uma aula que a gente conseguiu pegar todo ali o capítulo do nosso livro, falando sobre as alterações do aspecto biológico, alterações fisiológicas do envelhecimento. Pessoal, lembrando que hoje o prazo final para a entrega do trabalho que eu passei na semana passada, tá certo? Então eu vou estar recebendo, vocês podem estar enviando para mim esse trabalho, que é o trabalho em dupla dessas atividades. Na próxima semana a gente vai estar relembrando, falando um pouquinho sobre essas alterações, tá certo? Então, qualquer dúvida, eu estou à disposição. Podem me mandar mensagem, podem ligar, sugestões, críticas, tudo. Podem mandar para mim, estou ali disponível para vocês, tá certo? Então, até a próxima aula.